Continuando com a segunda sessão, indo ainda pelos Salmos 1, os 3 últimos versículos. E se na primeira sessão falamos sobre Salmos 1, do verso 1 a 3, onde foi citado o caso do bem-aventurado, agora iremos estudar e enxergar um pouco o caso do ímpio. O verso 4 ao verso 5, esses dois versos, eles são a finalização do pensamento do autor sobre o que o ímpio é. E o sexto verso, o verso 6 aqui mostrado, ele vai finalizar, concluir as características que ele inseriu. Começando com a leitura. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Logo aqui no verso 4, não são assim os ímpios. Essa palavra assim, ela está buscando algumas coisas ditas no verso 1, no verso 2 e no verso 3. Para que a gente possa ter mais uma noção melhor do que foi dito, eu repeti aqui o versículo 4, vou mais uma vez destacar a palavra assim e vamos ver como é que é o caso do ímpio. Bem-aventurado é o homem, aqui, esse trecho todo aqui, ó, ele vai do verso 1 ao verso 3, e dizendo, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei de Deus, esse homem tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, não é assim com o ímpio. O ímpio não medita e muito menos tem prazer na lei de Deus. Essa lei do Senhor, esse prazer na lei do Senhor é algo dos crentes, é algo dado aos crentes. Os crentes têm fome e sede dessa palavra. Os ímpios não sentem isso. Pelo contrário, o ímpio não tem prazer na lei de Deus, não. Antes, o ímpio, ele se sente, quando ele olha para essa lei de Deus, ele se sente debaixo de maldição. E no verso 5, veremos por que o ímpio se vê debaixo de maldição na lei de Deus. Outra coisa que cita aqui dos ímpios é que eles não serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. O fato de ser plantada aqui, como citado na primeira sessão, do verso 1 ao verso 3, é que Deus plantou essa árvore. Foi Deus quem fez isso. E a gente não vê essa ação na vida dos ímpios. Continuando, indo para mais uma comparação, para que possamos entender melhor. A palavra de Deus ela é muito simétrica. Nós temos aqui o verso 3 do Salmos 1 e aqui o verso 4. Se, na primeira sessão, o homem bem-aventurado é comparado como árvore plantada, ou seja, ele é comparado com um tipo de planta, aqui no verso 4, o ímpio, aqui citado, também vai ser comparado com um tipo de planta. Lendo que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha também é um tipo de planta. Em outras versões, essa palavra pode ser encontrada por palha. Ou seja, a palavra de Deus, ela dá essa comparação. Se o homem bem-aventurado, o homem que tem prazer na lei de Deus, ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o ímpio é como a moinha. Ou seja, aqui temos uma árvore viva, aqui temos uma árvore que dá fruto, aqui temos uma árvore frondosa, e aqui não, a palha é uma coisa morta, é uma planta morta. Então, olha a comparação, olha a diferença que tem entre o ímpio e o homem bem-aventurado, entre o descrente e entre aquele que tem a palavra de Deus como seu prazer. E é isso que vemos na igreja hoje, não. O crente e o descrente, o homem dentro da igreja e o homem fora da igreja, praticam quase os mesmos atos. Hoje a igreja ela não é mais parecida com uma igreja santa, uma igreja imaculada, não. Hoje estamos muito parecidos com os ímpios. Hoje a igreja é muito parecida com o mundo, mas a palavra de Deus não diz. A palavra de Deus diz que somos diferentes, assim como uma árvore frutífera e frondosa é diferente de um pedaço de palha morta. Mas
não tem se visto essa diferença na igreja. Somos iguais ou diferentes do mundo lá fora? Você é igual ao mundo lá fora? Porque se você tem muita probabilidade de você estar nesse caso aqui e não nesse caso aqui. As piadas que fazem fora da igreja se fazem dentro da igreja hoje em dia. As atitudes que se veem dentro da igreja são as mesmas do lado de fora. Que diferença existe? Essa diferença aqui tem que ser vista, citada, amada. O mundo, ele não glorifica Deus, o mundo não vê essa diferença porque nós somos iguais a eles. Nós temos que mudar isso, nós temos que pensar na nossa santidade. Saber que Cristo não atraía ninguém porque ele fazia bloco de carnaval gospel. Cristo atraía as pessoas porque ele era santo, santo. Aí você vai falar assim pra mim, mas as pessoas não se interessam, o mundo não vai se interessar se nós nos mostrarmos totalmente santos. Vem cá, então por que Herodes prendeu João Batista e não matou João Batista? Pelo contrário, Herodes prendeu João Batista e ficava escutando ele. A Bíblia fala que Herodes tinha prazer em escutar João Batista. Herodes era um profano, Herodes era um ímpio, Herodes era um pecador, Herodes era um escarnecedor, mas ele gostava de escutar João Batista, porque João Batista não era igual a ele. Indo para o verso 5, e foi citado ainda há pouco, por que os ímpios eles sentem a lei de Deus como maldição, porque a lei de Deus para os ímpios é julgamento. Lendo o verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, os ímpios, eles veem a lei de Deus não como uma coisa que dá prazer, não uma coisa que eles gostam de meditar de dia e de noite, não. Eles veem a lei de Deus como juízo, e esse juízo vai chegar para os ímpios. O juízo vai chegar para os ímpios. Os pecadores, eles não vão conseguir entrar na congregação de justos. Congregação de justos aqui dá uma identificação que deve ser o céu ou o paraíso. Aí você pergunta, quer dizer que o crente, ele não peca, o crente não é um pecador, como é citado aqui. Não, o crente é um pecador. O crente sabe que é um pecador, ele tem que saber isso. A não ser que ele não saiba, a não ser que ele não tenha sido iluminado, mas o crente é um pecador lavado pelo sangue de Jesus. É por isso que ele entra lá, é por isso que a congregação dos justos, o crente pode entrar, porque ele é lavado pelo sangue de Jesus. Ele é um pecador sim, mas o sangue de Jesus tirou o pecado desse homem, lavou, redimiu esse pecado. Muitos homens ímpios, eles vivem com uma certeza de que sempre poderão ainda apelar para esse Salvador aqui, Jesus. Eles sempre ainda acham que vai ter um amanhã. Amanhã eu vou para Cristo, amanhã eu sigo a Cristo. Daqui a pouco eu vou para a igreja, mas não hoje, não nessa minha idade. Eu ainda posso aproveitar um pouco mais. Mas olha o que Jeremias, capítulo 8, verso 20 fala. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Se há alguém que pensa dessa maneira, que sempre há um amanhã para ele, que ele se lembre desse verso de Jeremias, que um dia ele pode repetir essas mesmas palavras. Passou a cega, findou o verão, acabou as minhas chances, o amanhã chegou, e o amanhã chegou em juízo, não em misericórdia, e eu não estou salvo. Que o ímpio tenha muito cuidado com esse tipo de pensamento. Terminando, o último verso aqui, verso 6, fala: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Muitos crentes, eles vivem uma vida de dificuldades. Eles vivem uma vida de fome, uma vida de depressão, uma vida de todas as coisas que você pode imaginar. Todas as coisas que você pode imaginar, com relação à dificuldade, com relação à falta de suprimento, com relação a tristezas internas, temores externos,
tremores, tudo isso o crente passa. Não é porque somos filhos de Deus que as dificuldades vão deixar de acontecer, não. É muito pelo contrário. Essas coisas aqui, elas fazem parte do caminho dos justos, dos filhos de Deus. Um homem que pode falar de sofrimento, ele expressou isso. E esse homem é Jó. Olha o que Jó fala no capítulo 23, no verso 10. Olha o que Jó está falando. Porém ele aqui é Deus, sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Então, Deus conhece o caminho do crente, por mais que ele seja difícil, por mais que esse caminho seja cheio de dificuldades, cheio de tropeços, cheio de temores internos. Deus sabe, Deus conhece o caminho do seu filho, e Deus abençoa aquele caminho de alguma forma. Uma das promessas mais lindas de toda a Escritura está em Isaías 49, o verso 14, que ele não foi citado, mas Deus está falando, o próprio Deus está falando, se dirigindo a Sião. Olha o que ele fala. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho, que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ou seja, Deus está perguntando, será que uma mulher que criou um filho, ela pode se esquecer dele? Será que isso pode acontecer? Deus sabe que pode. Nós somos pó. Muitas mulheres fazem isso. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Mas, ainda que esta se esquecesse dele, olha o que Deus fala para os seus filhos. Contudo, eu não me esquecerei de ti. Olha a promessa que Deus diz. Eu não me esquecerei de ti. E quando a gente pensa que já foi uma palavra de consolo maravilhosa, vem o próximo verso falando: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Existe um Deus mais cuidadoso do que esse. Um Deus que vira para os seus filhos e fala: olha, eu não vou me esquecer de ti, porque eu te escrevi nas palmas das minhas mãos. Eu não conheço um Deus mais maravilhoso do que esse. Um Deus que sabe o caminho dos seus filhos, por mais que esse seja cheio de dificuldades. Que Deus nos abençoe sempre a sabermos ser diferentes do mundo, a ser totalmente e completamente diferentes do mundo. E lembrar que o nosso Deus, por mais das dificuldades que possamos encontrar na nossa vida, o Deus, esse Senhor, ele conhece o caminho dos seus filhos. O nome dos seus filhos está escrito na palma das suas mãos. Que em nome de Jesus descansemos nessa promessa todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus, amém.